Fala, rapaziada, a gente vai atualizar a situação aqui do Léo Ortiz, né? Quando que o jogador volta? Uma situação que tem incomodado o técnico Leonardo Jardim, porque a previsão da volta do jogador era de em torno de 15 dias. Só que já se passaram quase 45 dias e o jogador ainda não está pronto para entrar em campo. Sobre o nosso Sub-20, eu realmente não sei o que está acontecendo, né? O Flamengo jogou na Gávea hoje no torneio OPG pelas quartas de final contra o Botafogo. E a promessa que a gente tinha que pelo menos os jogos do Sub-20 seriam transmitidos. Mas teve que ir à TV do Botafogo lá na Gávea para poder transmitir e só tivemos o jogo transmitido pelo nosso rival carioca. É complicada essa situação. Não sei se estão querendo esconder algum mau trabalho feito aí pelo Boto ou pelo Alfredo Almeida. E a gente vai falar uma curiosidade aqui sobre o Batistuta, jogador que quase veio parar no Flamengo em 1999. Essas e outras vocês encontram agora na Flageral TV e se vocês puderem, deixe o seu like. Se vocês não gostarem do vídeo, comenta que eu não gostei do vídeo, mas interajam para que a gente possa chegar ao maior número de pessoas possíveis e vamos para as notícias, que é o que interessa. Isso aqui é Flamengo! E rapaziada, o Flamengo vai jogar agora no dia 8 contra o Lausanne, né? E uma situação tem incomodado bastante, que é a situação do Léo Ortiz, jogador que teve uma contusão na coxa. A lesão foi de grau 1, né? Não era uma lesão tão grave assim. E o prazo para recuperação do nosso zagueiro era de em torno de 15 dias. Só que já passaram quase 4 semanas e o jogador não conseguiu se recuperar, né? E a gente tem vários desfalques na parte defensiva por causa da Copa do Mundo. Léo Pereira está com a seleção, Danilo, Alexandro e o Leonardo Jardim, né, até na entrevista que ele deu, ele tinha uma esperança bem grande que pudesse já contar com o zagueiro, que a previsão era de uma volta em 15 dias, dele estar recuperado, já treinando com o restante do elenco, e isso não aconteceu. A gente não poderá contar com o zagueiro mais uma vez nesse próximo dia 8 aí, contra o time suíço, e a previsão é que talvez ele possa voltar para a partida contra o Benfica, né? E que ele consiga retornar da melhor forma possível, mas algo de estranho aconteceu, né? Como que você dá uma previsão de retorno de 15 dias com uma lesão grau 1 e o jogador não consegue se recuperar depois de tanto tempo? Porque ele se contundiu na partida contra o Curitiba, no último jogo antes da Copa do Mundo, né? Buscamos um jogador da base para colocar no time profissional, apesar do João Vitor já jogar várias partidas no time profissional, mas é um jogador que está naquela fase de transição, ainda joga o sub-20, às vezes tem a oportunidade de ficar no banco ali no time profissional, e o Leonardo Jardim está realmente incomodado com essa situação, que se resolva da maneira mais rápida e positiva possível para que o jogador volte 100%, porque o meu foco principal é lá na Libertadores, né? Contra o time do Cruzeiro, porque o Pedrinho está se reforçando e a gente precisa de todos os nossos jogadores 100%. Né? Ainda fica aquela dúvida em relação ao Arrascaeta por causa da lesão na panturrilha, jogador que foi sem lesão na panturrilha para a Copa e por causa dos treinamentos, né, do Bielsa, um técnico que bota treinamentos muito pesados, não cumpriu com o protocolo que o Flamengo fez, e aí a gente fica nessa dúvida também em relação ao Arrascaeta, mas provavelmente aí nas primeiras partidas já do Campeonato Brasileiro, que retorna no dia 22, a gente poderá contar com a Arrascaeta ou saindo do banco ou já começando a partida, mas a gente precisa deixar o jogador 100%, principalmente para a Libertadores da América, que vai ser uma batalha essas oitavas de final. Vamos lá, rapaziada, falar sobre a nossa base que está escanteada com essa diretoria. Nem os jogos estão passando mais. O Flamengo jogou contra o Botafogo na Gávea, pelas quartas de final do torneio OPG, e quem teve que fazer a transmissão foi a Botafogo TV. Eu não sei se eles querem esconder o que estão fazendo com a base, não passam mais jogos nem do Sub-20, o do Sub-17 para baixo eles já falaram que não iriam passar, e a gente tá virando um saco de pancada. A verdade é essa, meu camarada. É duro falar isso, é difícil, mas se você não foca numa situação, num determinado setor, aquele setor ele vai começar a minguar, que é o que está acontecendo, tanto com o Sub-20 quanto com o Sub-17 e por aí vai. No Sub-17 estamos lá embaixo na tabela de classificação, em torno de 7 rodadas, já 6 rodadas, e a gente não venceu nenhum. Eu vou puxar aqui, ó. Tá aqui, ó, a tabela de classificação do Campeonato Brasileiro Sub-17. Flamengo na penúltima colocação
com nenhuma vitória, 3 empates e 3 derrotas, né? 3 pontos conquistados em 6 jogos. É inacreditável o que está acontecendo. É inacreditável. Em relação ao Sub-20, como todo mundo sabe, a gente não conseguiu se classificar. Aí jogamos hoje na Gávea contra o Botafogo pelas quartas de final do torneio OPG e perdemos. E não perdemos porque é por um acaso, por um erro do juiz. Não, perdemos porque jogamos pior do que o Botafogo. O Botafogo, ele teve muito mais chances do que o Flamengo de conseguir fazer um gol. O Flamengo mal levou o perigo o jogo inteiro. Então, algo tem que ser feito, rapaziada, porque através das nossas joias, da base, é que a gente conseguiu montar o centro de treinamento com a venda do Vinícius Júnior, do Lucas Paquetá, do Reinier. Através dessas vendas, a gente conseguiu estruturar o nosso Ninho do Urubu. Conseguimos montar um CT de primeiro mundo. E agora, sem jogadores da base que a gente não consegue revelar, ou quando a gente revela, a gente não consegue firmar um bom contrato para conseguir fazer uma boa venda, ou a gente doa jogadores, como foi com o Richard Rios, que está jogando uma Copa do Mundo e a gente se desfez do jogador, como é o caso também do Felipe Tereza, que eu já citei no último vídeo, que é o artilheiro do Campeonato Brasileiro. O erro é dos jogadores ou é nosso? Da gente não conseguir enxergar algo que está na nossa frente. Difícil demais o que está acontecendo. Algo tem que ser feito. Alfredo Almeida é o responsável pela base, é o responsável pelo que está acontecendo hoje em dia, por essa situação ridícula que estamos passando. Viramos saco de pancada do Vasco, do Botafogo, do Fluminense, dos restantes dos times brasileiros. Aonde vai parar isso? É melhor fechar então a base? Desiste da base inteira? Porque do jeito que tá, não dá pra ficar, não dá mesmo. Tá? A gente vê um time muito frágil e sem uma atitude da diretoria para resolver esse problema. Parece que as coisas só pioram e que eles só querem esconder, né? Ah, não, a gente vai proteger os nossos jogadores não transmitindo os jogos, mas vamos transmitir todos os do Sub-20. Cadê? Nem o do Sub-20 tá transmitindo, né? O trabalho está sendo tão ruim que nem o do Sub-20, que prometeram transmitir, estão transmitindo. Enquanto isso, Botafogo TV, Flu TV, Vasco TV transmite jogos do Sub-12, Sub-13, Sub-14, Sub-15, Sub-16 e por aí vai, rapaziada. Como é que fica a cabeça do jogador? Pô, meu próprio clube quer me esconder, não quer mostrar os jogos da própria base, que a gente sempre teve na outra diretoria. Por que o BAP não coloca os jogos para serem transmitidos, cara? Pra mim, é pra esconder o mau trabalho. Na minha opinião, rapaziada, apenas um desabafo aqui. Queria saber a opinião de vocês. Bota aqui embaixo do vídeo. Que situação, hein? Algo que eu jamais imaginei viver trabalhando com a base, né? Fazendo aí a cobertura da base. Desde a época do meu pai. Cara, meu pai deve estar se revirando, se remexendo no túmulo dele. Vendo, se puder, né? Uma base desse jeito. Algo que sempre nos deu muita alegria, né? Nunca nos decepcionou e hoje em dia é decepção atrás de decepção. Alfredo Almeida, Boto, resolvam o que vocês conseguiram afundar, tá? Resolvam o que vocês conseguiram praticamente destruir. Resolvam. Porque do jeito que tá complicado. Agora, rapaziada, pra gente fechar o vídeo com chave de ouro, uma curiosidade aqui sobre o Batistuta, jogador histórico da seleção da Argentina, e o Flamengo sempre teve desejo de contar com o jogador. E no ano de 1999, o Flamengo fez uma proposta oficial pro Batistuta, que já estava com uma idade mais avançada, mas o Flamengo e a torcida, com certeza a nação rubro-negra, ainda mais em 99, rapaziada, que o bicho tava pegando aqui com a ausência de bons jogadores. A gente fez essa proposta, era um sonho da torcida do Flamengo também, né? O Riquelme era um outro sonho que a gente sempre teve vontade de ver vestindo vermelho e preto, mas em relação aí ao Batistuta, ele deu uma entrevista para a CNN e ele disse o seguinte sobre essa proposta do Flamengo. Abrindo aspas aqui, ó. Sim, houve um interesse do Flamengo, mas eu não podia jogar. Me doía tudo. Eu estava velho, disse o jogador que se aposentou com 36 anos. Então, curiosa essa situação, apenas uma curtinha aqui pra gente sair um pouquinho de hoje em dia e retornar também ao nosso passado, porque um clube não é feito só de presente, um clube também é feito de história e a história faz parte do passado, então seria curioso ver o Batistuta jogar, pelo menos na minha opinião, porque era um baita de um jogador folclórico, histórico e um ídolo, conforme eu já falei,
dos torcedores argentinos, né, e de muitos brasileiros também que acompanhavam, né. Então é isso sobre o Batistuta, só não veio por causa das situações de dores no corpo dele. E se vocês gostaram do vídeo, rapaziada, deixe seu like. Se vocês não gostaram do vídeo, deixe o seu dislike. Desculpa o meu desabafo em relação à base, mas a gente já acompanha há tanto tempo e sofre junto com os jogadores da base, que hoje em dia ver esse tipo de situação é algo que parte o nosso coração. E, cara, é isso, tá? Não tenho muitas coisas a falar, porque me faltam palavras em relação a ver uma situação tão ruim, que é algo que é inimaginável para mim. Né? Tudo que a gente viveu ano passado, no retrasado, sendo campeão da Libertadores, sendo campeão mundial 2 vezes com o nosso sub-20, e ver o time descer a ladeira do jeito que está acontecendo é muito doído. Pelo menos no meu coração. Queria saber a sua opinião. Bota ela aqui, desabafa, fala o que vocês quiserem aqui embaixo do vídeo nos comentários, ok? Que vocês tenham um jogo excelente em relação à seleção brasileira e um domingo abençoado.